Fala galera, Hitzão na área, tudo belezeira? Chegando aí com mais uma notícia aí que tá esquentando, né? Mais uma notícia que tá esquentando aí pros lados de Miami, né? Que é uma grande estrela que o Heat tá tanto procurando, né? Querendo ter como referência na equipe, né? E muitos jornalistas lá de Miami estão dando já como um rumor sólido, né? Que até tá de malas prontas aí para chegar no nosso ritão. E a estrela da vez é o Zion Williamson, né? O Zion, todo mundo conhece aí do New Orleans Pelicans, né? E pode estar aí de malas prontas para jogar com a camisa do Miami Heat. E essa é uma matéria do site Basquete Todo Dia, né? E reafirmando aí os rumores da informação americana, né? Jornalismo americano lá de Miami. Vamos lá. O Miami Heat está em fase de reconstrução e busca retomar o protagonismo na NBA. Embora conte com talentos como Bam Adebayo e Tyler Herro, este último com sua primeira convocação ao All-Star Game, a franquia carece de uma superestrela que passe a elevar o patamar da equipe. Desde a última conquista de título, o Heat se notabilizou por construir elencos ao redor de nomes de peso, dentro do que chamam de mentalidade Heat. Sob a liderança de Erik Spoelstra e do presidente Pat Riley, na última temporada o time abriu mão de Jimmy Butler. Em troca, recebeu Andrew Wiggins, um jogador experiente, mas que não se encaixa como estrela principal. Agora o foco se volta para uma possível contratação de Zion Williamson, do New Orleans Pelicans. O recomeço para o Astro impulsa para o Heat, né? Vindo uma estrela aí do calibre do Zion, seria muito gratificante na vitrine, né? Como foi com o Jimmy Butler, na época que veio para o Heat, chamou bastante atenção, né? E o Zion no Heat seria uma boa. Eu até vejo com bons olhos o Zion. É claro que não 100%. Aos 24 anos, Zion ainda é visto como um jogador com imenso potencial. Apesar das críticas recorrentes sobre sua condição física e questões extracampo, em 2024-25 atuou em apenas 30 jogos, mas teve médias expressivas de 24,6 pontos, 7,2 rebotes e 5,3 assistências, com aproveitamento de 56,7% nos arremessos em quadra. Quando saudável, Zion é uma força dominante, algo que o Heat acredita poder explorar ao máximo em seu sistema disciplinado. Sob o comando de Erik Spoelstra, a expectativa é que o ala pivô encontre o ambiente ideal para se desenvolver. Um possível núcleo com Herro, Adebayo, Wiggins e Zion poderia transformar o Heat em uma ameaça real no leste, misturando força física, arremesso e criação de jogadas. O Zion, o problema dele não é basquetebol. Ele tem basquetebol para isso. O problema dele é esse efeito sanfona, né? Que a gente vem vendo aí conforme os anos vem passando. A gente vem vendo esse efeito sanfona do Zion, né? Ele perde um pouco a massa,
Depois passa um tempo, ou ele fica afastado, ou entra em férias, ele volta a ter a massa muscular bastante, né? E o problema é esse efeito sanfona do Zion, que até agora, pelo menos na minha visão, no New Orleans Pelicans, não conseguiu dar essa balança, esse equilíbrio ao Zion, né? Tanto por culpa dele mesmo, quanto por também, acredito eu, por culpa da equipe, né? Que não conseguiu ter esse equilíbrio entre o jogador e a franquia em relação a seu peso. Enfim, a proposta de troca sugerida, se no caso concluir isso, o Miami recebe o Zion e oferece aos Pelicans Nikola Jovic, o James Hack Jr., Duncan Robinson e uma escolha de primeira rodada de 2030 de 2030 e 31. São duas escolhas aí, 2030 e 31. Né? Então, se essa troca progredir entre Pelicans e Heat, esse será o pacote que o Heat oferecerá ao Pelicans, né? A gente sabe que os Pelicans estão numa reconstrução há um tempo já. Eles estão tentando fazer dar certo a franquia aí em volta do Zion. Talvez essa seja a questão principal deles darem mais uma oportunidade ao Zion e não querer fazerem essa troca aí com o Heat, né? O lado dos Pelicans, a troca abriria o caminho para uma nova fase, que isso é fato, né? Após campanhas irregulares e sem avanços significativos aos playoffs, com o Zion Williamson, o time parece inclinado a mudar de rota, e por isso surgiu essa oportunidade do Zion em Miami, né? A proposta traria jovens promissores como o Nikola, o Hackes e o Robinson, né? Que são bons jogadores e que estão numa crescente com a camisa do Miami Heat, né? Apesar do James Hack Jr. Não ter tido uma temporada muito boa, né? Em relação à sua primeira temporada em 23-24. E a gente sabe que o Duncan Robinson ele não tem tanta oportunidade assim com a camisa do Miami, né? Ele é mais um tampa-buraco ali e já é tratado assim há um bom tempo, em relação contrária ao Tyler Hero, né? Que foi ganhando espaço e o Duncan Robinson já não teve tanto com o time, né? Já não soube aproveitar tanto, apesar de ser um bom jogador, cujo contrato expira também em breve, né? Liberando cerca de 20 milhões na folha salarial aí do Heat. Jovic, com médias de 10,7 pontos e 3,9 rebotes, o James Hack Jr. com 8,8 pontos e 4,4 rebotes, mostraram bom desempenho e potencial de crescimento, né? Como eu disse, são dois jogadores que estão numa evolução muito grande e que cresceram até rapidamente, apesar do Hacks aí ter feito uma temporada, a última temporada aí, bem baixa da sua primeira, né? Mostraram um bom desempenho, um bom crescimento. Ainda mais valiosas seriam as duas escolhas de primeira rodada, que somadas a sétima escolha no próximo draft, dariam ao Nova Orleans as peças necessárias para um processo consistente de construção, que seriam a de 2030 e
31, né? Para eles poderem tá draftando, né? O Miami Heat. Fazendo isso, prova que é um time sólido a curto prazo, né? A curto prazo. E que é também uma estrela como referência, como veio fazendo aí com o Jimmy Butler, que não deu muito certo na minha opinião, de 2023 para cá, apesar da final, né, ter conquistado o título de conferência, chegado à final contra o Denver Nuggets. Porém, eu acho que, na minha visão, voltando um pouco nesse caso do Jimmy Butler, a gente tirou o que tinha para tirar do Jimmy Butler, né? Então, assim, conquistamos 2 conferências, foi ótimo, foi muito bom, divisão também, mas chegou na final, sentou na graxa, né? Não que não tinham outros bons times do outro lado, como o Lakers e o Denver. Porém, não mostraram o basquetebol que precisava ter mostrado, né? E abaixou muito nos jogos, né? Então a gente precisa de uma nova referência, a gente precisava de uma nova referência, até que ele foi mandado embora, né? O Jimmy Butler, e a gente precisa de uma nova referência. Talvez seja o Zion, talvez seja o Zion Williamson. Eu não sou muito fã do Zion, apesar dele ter basquetebol assim para mostrar, e é uma grande referência. Não é à toa que o Pelicans está tentando reconstruir um time em volta dele, mas não está dando certo. Acredito que mudando o ar, mudando nesse quesito, né, modo de dizer, mudando o ar, mudando o time, talvez o Zion mude a sua atitude, a sua consciência, evolua mais na mão do Erik Spoelstra, que é um dos melhores treinadores aí de 6 anos para cá, né? Se não for o melhor, também bato muito nessa tecla, o melhor treinador da liga. Então seria uma administração sólida de Pat Riley e bem cultural que a gente tem, mas a lapidação, o bom desempenho que o Erik Spoelstra tem com o seu elenco, eu acho que o Zion se transformaria muito mais do que ele está jogando, do que ele está sendo em Nova Orleans, jogando pelos Pelicans. Eu acho, assim, que é uma boa, mas também me dá um pouco de receio desse efeito sanfona do Zion, desses problemas extra-quadra que o Zion também tem, e isso afeta dentro de quadra. Então, talvez esses sejam os pontos negativos, mas basquetebol a gente sabe que ele tem e ele é um grande destaque, né? Ele tem 24 anos, é um ala pivô, grandíssimo nível, ele sabe disso, né? É um tanque praticamente, é um cara que tem uma presença ali, né? Dentro de quadra, e os números dele são muito bons, falam por si só também. E o seu salário, né, é por volta ali de 36,75, 73 ali, milhões, 36 a 37 ali, redondando, né, milhões ali, o seu salário para estar vindo aí pro Heat. Essa informação, galera, de que Zion pode estar aí de malas prontas para Miami. Certo, galera? Deixe seu like aí, ajuda nós, ajuda o canal, certo? Comente aí o que vocês acham,
certo? Desse rumor, né? Que praticamente já está de malas prontas, hein? Em qualquer momento pode estar pintando essa bomba em Miami. Comente, nação. Fala aí pra mim aí o que vocês acham, o que vocês pensam sobre essa contratação. Compartilha. Aperta aí no botão do hype aí, se aparecer para vocês aí, ajudando bastante o canal. Obrigadão, galera. Tamo junto, até a próxima.